Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre algarismos significativos, notação científica e ordem de grandeza, dando continuidade aos conteúdos de ensino de física. Eu sou o Luan Eduardo e esse é o canal Física Remota. Vamos começar falando sobre algarismos significativos, entender o conceito de algarismos significativos. Então imagine a seguinte situação, você quer fazer a medição de um lápis, por exemplo, e na hora da medição você consegue perceber que dá mais ou menos 6 centímetros. Aí você vai olhando nas casas aí da régua, você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5. Então a medição desse lápis está entre 6,4 e 6,5, então está entre esses dois. Então como é que você faria essa medição? Você teria que fazer uma aproximação. Então, se está entre 6,4 e 6,5, você poderia muito bem dizer que a medição desse lápis seria 6,45 centímetros. Beleza? Vamos começar analisando esse número, 6,45. A gente diz que esse número ele tem 3 algarismos significativos. Então, esse número 6, 4 e 5, eles têm um significado para a nossa medição. Então, o número 6, por exemplo, e o número 4, a gente diz que eles são algarismos corretos, eles são os valores corretos, que através da medição a gente sabe exatamente que são eles. E também a gente pode chamar eles de precisos. O número 5, que foi aquele número que a gente ficou em dúvida, a gente não sabia se era ele, mas a gente estimou ele mesmo assim, a gente chama ele de algarismo impreciso, ou até mesmo algarismo duvidoso. Então, isso é a formação de algarismos significativos. Dentro deles, a gente vai ter os algarismos precisos ou os duvidosos. Dentro dos algarismos significativos, a gente também tem a aplicação do zero, mas nesse caso aqui a gente vai falar do zero à esquerda. O que seria o zero à esquerda? A gente sabe que o zero, quando a gente chama alguém de zero à esquerda, a gente está falando que essa pessoa não vale nada. Então vai ser uma aplicação agora. Ó. Então a gente tem aqui o número 6,0645 metros. Então aqui tem 3 números significativos. Espera aí, tem 3 números significativos, por quê? Porque esses dois zeros aqui, ó, eles não vão valer, eles não contam, eles são à esquerda dos números. Então a gente chama ele de zero à esquerda. Por isso que só vai ter 3 números significativos. Outra coisa, eu posso escrever esse número aqui de outra forma, que é dessa forma aqui, ó, que é o que a gente vai ver daqui a pouco em notação científica. Então por isso que realmente só tem 3 números, 3 algarismos significativos. Uma outra escrita, ó, a gente tem 0,0000645. Continua apenas com 3 algarismos significativos. E eu posso escrever esse número como 6,45 vezes 10 a menos 5, que a gente vai ver daqui a pouco em notação científica. Então, quando é que esse zero ele vai ser significativo? Que a gente viu agora que o zero à esquerda ele não é significativo. E quando é que ele pode valer? Quando o zero, vamos ver uma situação aqui, ó. Com 1 litro de gasolina, um carro ele percorre 12,08 km. Então, esse número só tem 3 algarismos significativos? Não, tem 4 algarismos significativos. Nesse caso aqui, o zero ele passa a valer. Um outro exemplo, ó. Em 1 hora, um atleta nadou 3,60 km. Nesse caso, só tem 2 algarismos significativos? Não, tem 3, porque nesse caso aqui o zero, mesmo que ele possa ser um número duvidoso, por exemplo, mas ele é significativo nessa contagem. Apresentados os algarismos significativos, agora a gente vai falar sobre notação científica. Pela regra de algarismos significativos, a gente viu que esses números zeros aqui, ó, todos eles seriam anulados, né? Eles não valem nada, eles são zero à esquerda. Então, tanto aqui como aqui, eles não valeriam, né, de certa forma. Então, o que é que a gente faz? A gente transforma esse bocado de zero aqui, ó, em notação científica. A gente transforma eles numa potência de base 10 com um expoentezinho equivalente ao número de casos que a gente está trabalhando aqui. Como é que a gente faria essa soma? Com certeza a gente colocaria, organizaria número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula, né? Então a gente faria essa soma aqui, então ficaria esse 0,0000579 metros. Então a gente faria assim. Na notação científica, a gente vai diminuir essa quantidade de números aqui. A gente vai escrever apenas assim, ó. Esse número aqui eu vou escrever apenas como 1,23 vezes 10 a menos 3, que é a quantidade de casas que tem aqui. A gente vai já ver por que isso acontece. E o outro ficaria 4,56 vezes 10 a menos 13 metros. Então, a soma
ia dar a mesma coisa, mesmo resultado, é equivalente, apenas eu estou escrevendo esse número de forma diferente. Então, como é que funciona a notação científica? Não sei. Então, a gente vai pegar esse número aqui e transformar ele num número menor, para a gente escrever ele de uma forma menor. Então, a gente tem aqui essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula, a gente vai andar ela. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai andar aqui, ó. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas, sete casas, oito casas, 9 casas, 10 casas, 11, 12, 13 casas. Por que a gente para aqui? Porque é uma regra importante da notação científica. O número que a gente vai usar, ele tem que ser igual ou maior do que 1 e menor do que 10. Então ele pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Não pode ser 10. Então ele tem que ser igual ou maior do que 1 e menor do que 10. Então como é que vai ficar essa escrita aqui, ó? Então vai ficar agora 1,23, que foi o número que a gente parou, vezes, a gente adiciona uma potência aqui de base 10 e a quantidade de casas que a gente andou, foi 13, né? Só que a gente está andando da esquerda para a direita. Quando a gente está fazendo isso, o sinal vai ser negativo, vai diminuir 1. Como a gente andou 13, então vai diminuir 13. Então é menos 13 metros. Ok? No exemplo anterior, a gente teve um número muito pequeno escrito de forma muito grande. Agora a gente tem um número de valor muito grande escrito também de forma muito grande. Então, como é que a gente vai fazer a notação científica para ele? Aqui não tem nenhuma vírgula, né? Vocês conseguem ver que não tem nenhuma vírgula. Então, o que é que eu vou fazer? Existe uma vírgula aqui que a gente chama de vírgula invisível. Ela está aqui. A gente não consegue ver, mas ela está aqui. Então, eu vou pegar essa vírgula e vou também andar a quantidade de casas até parar na regra de notação científica. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que parar aqui no 1 porque tem que ser maior do que 1 e menor do que 9, né? O 15 ele seria maior do que 9, então não daria certo. Tem que ser menor do que 9. Então vai ficar 1,5 vezes, adiciona uma potência de base 10 e a quantidade de casas que a gente andou, né? Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente andou 8 casas. Então, número 8. Como nós estamos indo da direita para a esquerda, então o sinal ele é positivo. A gente aumenta o número da potência. Então, esse valor aqui ele é 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros, ok? Dentro da notação científica, existem os prefixos que nos auxiliam na hora da gente ficar escrevendo esses números muito grandes, né? Então, por exemplo, a gente tem um tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, dec, cent, mili, micro, nano e pico. Então, cada prefixo dele ele tem um símbolo, né, que vocês podem visualizar aí nessa segunda coluna, e tem o fator de multiplicação, que é o valor dele. Então, a gente tem alguns exemplos. A gente tem um mega, muito conhecido de vocês, né, o megabytes, por exemplo, é a quantidade de megabytes. Então, ele é o fator de multiplicação é 10 elevado a 6, a potência de base 10 com expoente 6. A gente tem aqui o centímetro, o cent, né, por exemplo, a gente encontra ele lá no metro, né, centímetro. Então, ele vale 10 a menos 2. E tem outro aqui, por exemplo, o nano, muito conhecido também, nanotecnologia, todo mundo já ouviu falar. Então, ele é o 10 a menos 9. Já esse nano, ele é um número muito pequeno, é 10 a menos 9. Vamos falar agora sobre ordem de grandeza. Cientistas, engenheiros, arquitetos, eles usam muito esse fator de ordem de grandeza. O quão grande, qual é a ordem de grandeza de certa medida que eles vão fazer. Então, a gente, aproveitando os exemplos passados, a gente tem aqui 1,23 vezes 10 a menos 13 metros, né? Então, qual é a ordem de grandeza deste número? A ordem de grandeza dele é o próprio 10 a menos 13. Por quê? Porque o número 1,23 ele está mais perto do número 1 do que do número 10. Então, 1,23 é mais próximo do número 1 do que o número 10. Essa é a regra para determinar a ordem de grandeza. Então, se o número 1, se esse número aqui for próximo ao número 1, então a gente não muda nada. A ordem de grandeza vai ser exatamente a potência de base 10.
O segundo exemplo aqui, ó, a gente tem 1,5 vezes 10 a 8. Então, a gente sabe que, como esse 1,5 ele está próximo a 1 também, então continua o 10 a 8, ok? Mas aí, quando é que vai mudar? Quando é que a ordem de grandeza vai mudar? A gente tem aqui 5,8 vezes 10 a 6. Como 5,8 está mais próximo do 10 do que 1, então eu vou aumentar aqui na potência um número, um valor. Então vai ficar agora 10 a 7. A ordem de grandeza desse número aqui é 10 a 7. Por quê? Exatamente pelo fato do 5,8 estar mais próximo do 10 do que do 1. Pronto, por hoje é só. A gente encerra por aqui essa parte introdutória de ensino de física. Nos próximos vídeos a gente vai adentrar mais aos conteúdos mais específicos de física. A gente vai falar da mecânica em geral. E usei o óculos, né, para saber se, principalmente dos alunos, se eles assistiram até o final. Então, se você assistiu até o final, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí dizendo que participou, o que achou, o que é que tem que mudar. Então, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.